Bom dia a todos. É um grande prazer para mim, pessoalmente, estar participando desse evento, que eu reporto de suma importância. Sou coordenador do Grupo de Estudos de Segurança Operacional da UBQ. Eu tenho um grande prazer de estar participando dessa live. O propósito do nosso grupo de estudo é disseminar o conhecimento e práticas sobre gerenciamento de segurança operacional, com a ênfase muito grande em segurança de processo e gestão dos fatores humanos. O grupo ele estruturou 3 seminários, que iniciou em novembro do ano passado. O primeiro seminário teve o foco exatamente mais amplo sobre o gerenciamento de segurança operacional. No entanto, em novembro, nós tratamos, através de vários palestrantes, inclusive de agências reguladoras, o assunto gestão de fatores humanos e gestão de segurança de processo. O objetivo dessa live hoje, né, é exatamente antecipar algumas das palestras, né, dar uma pitada sobre uma amostra das palestras que ocorrerão no próximo seminário de gestão de fatores humanos, foi programado inicialmente para abril desse ano. Em função do coronavírus, tivemos que adiar para 8 de agosto. Esperamos que realmente a gente consiga realizar esse seminário nessa data. Então, o objetivo dessa live hoje é exatamente antecipar alguns assuntos que vão ser tratados no seminário. Essa live ela está relacionada com o contexto nosso hoje da contingência para combater a disseminação do coronavírus. As grandes empresas, a maioria das empresas do Brasil tem programas de contingência estruturados, né, para lidar com essa situação da pandemia. E eu, como trabalho numa área operacional, estou vivendo esse momento agora, e a gente percebe nitidamente a importância das pessoas tomarem decisão certa em função das proteções de todas as medidas, né, e práticas implementadas na maioria das empresas para evitar a disseminação. E a gente percebe nitidamente a importância do comportamento individual, né, do posicionamento individual das pessoas. Por isso, ao ser solicitado a gente antecipar e fazer inauguração dessa série provável de palestras, antecipando os assuntos do seminário de 8 de agosto, nós lembramos de uma das palestras que eu imagino muito interessante, que pode dar uma colaboração para todos nós que estamos participando dessa live, e principalmente envolvido com a questão da contingência do coronavírus. Então, nós convidamos a Dupont, na pessoa do Luciano Máfia, que tem uma grande contribuição, com certeza, para dar a todos nós nesse momento, em função exatamente do trabalho da Dupont, e vocês vão ter a oportunidade, né, e com certeza vai ser bastante proveitoso essa hora de conversa. Então, feita essa introdução, peço desculpa aí pela inibição do áudio no início, eu passo a palavra para o Luciano, né, e já adianto agradecendo a Dupont e a pessoa do Luciano para colaborar conosco, a UBQ e o Grupo de Estudos de Gestão da Segurança Operacional. Então, passo a palavra aí para o Luciano. Obrigado, Alexandrino. Valeu, bom dia. Obrigado mesmo pelas palavras, Alexandrino. Obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês que estão aí conectados. A gente tem, nesse momento, 117 pessoas já conectadas, uma audiência super aí, né? Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Eu sei que não é um horário logo no começo da manhã, então muito obrigado de verdade pelo tempo de vocês. Queria fazer uma pergunta inicial para vocês. Todo mundo está me escutando bem? Escreve aí no chat. Está vendo onde está o chat? Aí em cima? Escreve aí no chat, sim ou não.
Escreve no chat, escreve no chat. E, ó, vou pedir uma gentileza para vocês, até para a gente manter até uma organização, mantenham as câmeras desligadas e também o áudio, seu microfone sempre no mudo, tá? Estou vendo a resposta de todo mundo aí, legal. Eu tô vendo vocês também, estou escutando vocês, estou lendo vocês, melhor do que tudo. Então, a gente vai fazer isso um grande bate-papo via chat. Eu vou fazer várias perguntas para vocês, gente, durante a apresentação, e eu gostaria muito que vocês respondessem aí, que a gente participasse juntos, que a gente fizesse esse webinar, que eu vou transformar praticamente numa live, porque a gente vai se comunicar ao longo da live, só que vai se comunicar via chat, tudo bem? Eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo aí. O Ricardo escreveu som e imagem excelentes, o Eduardo sim, o Carlos sim, perfeito. Então é isso aí, gente. Bora para frente. Bora falar um pouquinho sobre os fatores humanos na pandemia. E, mas antes da gente começar, a gente tem um contato de segurança, um momento de segurança. Isso é uma prática que a Dupont sempre fez, que a gente sempre, antes de iniciar qualquer apresentação, a gente tira 2 minutinhos para falar sobre alguma coisa sobre segurança. E eu queria trazer aqui uma reflexão. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, onde todos nós, ou quase todos nós, estamos de quarentena aí, né? E em casa, fechados. E a provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: você já pensou quais são os maiores riscos que você tem na sua casa? Já parou para fazer essa reflexão? Quais são os maiores riscos que você tem em casa? Aonde estão os riscos da sua casa? Já parou para pensar nisso? E por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Ela é curiosa pelo seguinte: nós, seres humanos, a gente tem uma tendência natural de se sentir absolutamente seguro em casa. E isso faz parte do nosso instinto natural, gente. Sabe por quê? É assim com qualquer animal, pode pensar. Qualquer animal, quando se sente ameaçado, ele corre para onde? Para a toca. É ou não é? Porque é lá onde ele se sente mais seguro. O ambiente, a casa, é onde a gente se sente mais seguro. Então, a reflexão que eu queria trazer hoje para você tudo bem, a gente se sente seguro, mas isso significa que a gente está seguro na nossa casa? Você já parou para pensar aonde estão os maiores riscos da sua casa? Porque, gente, os mesmos riscos que a gente tem na operação de uma empresa, na planta de uma empresa, a gente tem em casa. Eletricidade, trabalho em altura, esse tipo de coisa. Mesma coisa. E muitas vezes a gente se sente seguro, mas isso não significa que a gente está seguro em casa. Então, é essa reflexão que eu queria trazer de contato de segurança para vocês. A gente tem um caso, infelizmente, trágico com relação a isso, né, recente, que é o do Gugu, que estava em casa, ou não é? Gugu em casa, acabou indo fazer uma manutenção no ar-condicionado, né? Pô, uma coisa trivial aqui vou fazer, e acabou perdendo a vida em casa, dentro de casa, na sala de casa, né, gente? Então, a reflexão que eu queria trazer é: nós estamos em quarentena, nós estamos em casa, às vezes ociosos, e a gente sai caçando coisa para fazer, ou não é? Não, então eu vou resolver aqui, arrumar esse ar-condicionado. Cuidado, cuidado. Então, antes de fazer, toma consciência do que você está fazendo, para não cair em nenhuma armadilha aí não, tá? Não é porque você se sente seguro que você está seguro. Ok? Esse era o contato de segurança. Bora para frente. Para quem ainda não conhece um pouquinho da Dupont, né? A Dupont é uma empresa, a Dupont Sustainable Solutions é uma empresa que vem da Dupont, né? Da Dupont Corporation. Nós somos aí especialistas em operações de empresas. A Dupont tem uma operação muito grande ao redor do mundo e nós aprendemos com a nossa própria operação, né? Para quem não sabe, a Dupont é reconhecida como uma das empresas mais seguras do mundo para se trabalhar. A Dupont tem mais de 215 anos, gente, fazendo operação, né? E a gente traz esse expertise desses 215 anos e a gente tem um forte foco em implementação de projetos, transformação cultural, é isso que a gente sabe fazer. E hoje, a Dupont tem uma consultoria. Eu faço parte da consultoria da Dupont, a qual apoia outras empresas a serem empresas mais seguras, ok? E a gente tem, como consultoria, uma mentalidade de resolver problemas, porque é isso que uma consultoria faz. A gente resolve os problemas dos nossos clientes, sejam problemas de segurança, de gestão de riscos operacionais e tal. E tem uma coisa que a gente faz muito bem, que é envolver todos os níveis da organização. A gente aprendeu ao longo do tempo a fazer isso. A gente consegue falar muito bem e transitar muito bem do CEO da empresa até
até vamos dizer, o pessoal operacional, né? E hoje em dia, nós da Dupont, a gente está trazendo o que tem de mais novo no aspecto de gestão de riscos operacionais, que é a história de fatores humanos que a gente está falando hoje aqui, e a tecnologia, né? Indústria 4.0 para segurança. Para quem ainda não me conhece, eu sei que tem muitos amigos aí, estamos com 130 pessoas nesse momento na live, e obrigado pela presença mais uma vez, mas para quem não me conhece, Luciano Mafia, tem uma carreira aí, para não falar estranha, no mínimo diferente, né? Eu sou economista de formação, morei nos Estados Unidos, tenho quase 2 metros de altura, joguei basquete nos Estados Unidos, e aí acabei ficando naquela dúvida, fico nos Estados Unidos, não fico, acabei voltando para o Brasil, me enveredei a empreender, montei uma consultoria de treinamento, a qual eu fiquei 10 anos fazendo formação de alta liderança, até ser convidado pelo McDonald's, e onde eu atuei como executivo da McDonald's University, ou Hamburger University, para quem conhece. E hoje eu tenho um pouquinho de especialidade em fatores humanos e na parte de treinamento também, muito, né? Hoje eu sou gerente sênior de negócios da Dupont, pedi por gentileza, para colocarem no mudo, e faço bastante palestras a respeito de liderança, empreendedorismo, fatores humanos, etc. Tá? Para quem puder, quem tiver LinkedIn, vamos manter contato, me adiciona no LinkedIn, ok? E como eu comentei com vocês, gente, a Dupont é reconhecida como uma das empresas mais seguras do mundo, né? E por conta disso, a Dupont vem se debruçando nos últimos anos em querer responder por que as pessoas não seguem regras. Porque isso acontecia na operação da Dupont, né? Por que as pessoas não seguem as regras? Pô, tem tantas regras de segurança, regras de compliance, etc. e tal, mas por que as pessoas não seguem as regras? E uma vez, eu vou até comentar com vocês, de onde nasceu essa minha vontade de querer conhecer mais esse assunto de fatores humanos e tudo isso, né? Alguns de vocês já conhecem essa história. Eu estava indo para um grande cliente nosso da Dupont, aí no Rio de Janeiro, e quando eu pousei o avião, quando pousou o avião ali no Santos Dumont, eu saí do Santos Dumont, para quem não conhece o Rio de Janeiro, fica bem no centro do Rio, o aeroporto Santos Dumont, e entrei no táxi. Quando eu entrei no táxi, eu falei, amigo, vamos ali, ó, centro do Rio, do lado da catedral ali. Vocês já imaginam para que cliente a gente estava? Eu estava indo, né? E aí, sentados ali dentro do táxi, o rapaz falou, pois não, doutor. Ele puxa o cinto de segurança, passa pelas costas, fivela o cinto de segurança e senta por cima do cinto de segurança. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, ué, eu tipo, amigo, você não vai colocar o cinto de segurança? Ele falou, não, chefe, não esquenta não, aqui não tem fiscalização, esse pedacinho aqui não tem fiscalização essa hora aqui, não, esse aqui é tranquilo. Eu falei, não, mas não é por uma questão da fiscalização, é uma questão da sua segurança. E ele falou, não, chefe, calma, doutor, não, isso aqui é tranquilo, daqui até ali, República do Chile aqui do lado, não acontece nada. Então. E eu fiquei com isso na cabeça, claro que eu falei para ele pôr o cinto, né? Pedi por gentileza para ele colocar o cinto, mas aquilo ficou na minha cabeça, por que as pessoas não seguem as regras? E quando a gente está falando de coronavírus, gente, a gente está falando disso. Por que muitas vezes as pessoas se colocam em risco de maneira desnecessária durante a pandemia? Com tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, não é só no Brasil, é ao redor do mundo. Por que algumas vezes a gente vê pessoas que simplesmente não seguem as regras, não seguem as recomendações? Por que será? Por que será que algumas pessoas não seguem as regras? Escreve aí para mim, eu quero ver. Por que vocês acham que as pessoas não seguem as regras, gente? Muitas delas, né? Não estou falando, a grande maioria segue, mas às vezes a gente vê pessoas se colocando em risco de maneira desnecessária. E é isso que eu quero até frisar com vocês, tá? Eu estou falando de pessoas que se colocam em risco de maneira desnecessária. Porque é óbvio que tem pessoas que se colocam em risco porque precisa, porque faz dos serviços essenciais, né? Todo mundo no mudo aí, por gentileza. Faz parte dos serviços essenciais. Toca, com o microfone aberto. Joia, obrigado. Então, faz parte dos serviços essenciais. Essas pessoas têm que se colocar em risco, é ou não é? Mas, às vezes, a gente vê pessoas se colocando em risco de maneira desnecessária. Ou seja, aquela pessoa não precisava estar fazendo aquilo. Ela não precisava estar indo, por exemplo, para a festa. Recentemente, a gente teve um caso, é ou não é? Recentemente, a gente teve um caso de uma festa que aconteceu, é ou não é? Uma influenciadora que fez uma grande festa na casa dela durante a pandemia.
Era necessário fazer aquilo? Pois é, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas vão para festa, organizam festa durante a pandemia? É necessário fazer um negócio desse? É disso que a gente vai falar hoje. É necessário, por exemplo, vocês que moram no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, mas a gente vê pessoas na praia. É necessário a pessoa, durante a pandemia, ir para a praia? É disso que a gente vai falar. Aqui em São Paulo, pessoas indo no parque. Poxa, será que é necessário? Sérgio, você está compartilhando a tela. Cuidado. Cuidado, Sérgio, você está compartilhando a tela. Escreve aí, parar a apresentação. Acho que todo mundo parou de ver a minha agora, eu não é? Deixa eu voltar com a minha aqui, então. Boa! Então é disso que a gente está falando, olha só. Por que as pessoas se colocam em risco de maneira desnecessária? Né? Por que a pessoa vai no final de semana andar de jet ski? Né? E política à parte, que eu não vou tratar de política aqui, se alguém escrever política aqui, alguma coisa de política, eu não vou responder, tá? Eu vou ignorar. Mas assim, por que a pessoa vai andar de jet ski no final de semana? Né? Por que as pessoas não usam máscara? Cara, custa nada, uma máscara de pano, você pode fazer com uma meia, mas aí você vê um monte de gente não usando máscara. Então é disso que a gente vai falar. Por que as pessoas não seguem as regras? Por que as pessoas não seguem as recomendações? Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? É disso que a gente vai falar, ok? Nessa live aqui. Eu estou vendo que muitos de vocês estão escrevendo por ignorância, por achar que não vai acontecer nada. Será que é só isso, gente? Porque eu também fiquei me perguntando isso. Quando eu vi o cara não usando o cinto de segurança, eu também fiquei me perguntando isso. Será que é só isso? Será que é por uma questão de ignorância? Será que é por uma questão que ele não sabe? Será que, pensa comigo, será que é falta de informação, gente? Será que é falta de informação? Escreve aí para mim no chat, escreve no chat. Será que é falta de informação? As pessoas não seguem as regras, não seguem as recomendações por falta de informação? Escreve aí, sim ou não? Será que é por falta de informação que as pessoas não seguem as regras? Vamos pensar. E vamos voltar lá, até na época, naquele caso que eu falei do cara que estava dirigindo sem usar o cinto de segurança, né? Eu fiquei pensando, será que é uma falta de informação que esse cara está fazendo isso? O que vocês acham? Sim ou não? Escreve aí. Seguramente não, né? O Rafael escreveu, seguramente não. Né? Pois é, a maioria de vocês está colocando não. Não é falta de informação. Se a gente fizesse uma pesquisa, gente, com as pessoas que vão para a praia, por exemplo, durante a pandemia, se a gente fizesse uma pesquisa com as pessoas que vão dar festa, estão dando festa, ou para as pessoas que não estão usando máscara. Olha, você está sabendo que está tendo uma pandemia aí? Você está sabendo que muita gente está morrendo? O que vocês acham que as pessoas iam responder? Escreve aí para mim, escreve aí no chat. Será que as pessoas iam responder sim, eu sei, ou não, eu não sei? O que vocês acham que as pessoas iam responder? Será que é falta de informação que as pessoas fazem isso? Eu duvido, mas, né, pode ser. Cara, eu fiquei coçando a cabeça, porque eu falei, não é possível. Não faz sentido. Não faz sentido. Se a pessoa sabe, se ela tem a informação que está rolando uma pandemia, se ela sabe que aquela pandemia pode, inclusive, afetar ela e afetar outras pessoas, por que ela faz, então? Pois é, a Ludmila acabou de falar assim, elas sabem, elas têm conhecimento. Porque eu também fiquei pensando isso, Ludmila. Será que as pessoas estão indo para praia, fazendo festa, não usando máscara, andando de jet ski, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo? Pode ser, por uma ignorância, ué. Sei lá, pode ser que ela não tenha informação. Mas eu concluí, que nem vocês, que não. Não é bem isso, não. Não é só falta de informação. Ah, Luciano, então o que é? O que será, então? Porque não é possível. Se a pessoa sabe que ela pode ser, inclusive, prejudicada, ela pode ser prejudicada, ela pode sair perdendo nessa história. Ela pode sair prejudicada. E ela pode prejudicar outros. Como é que ela faz? Por que ela faz? É ou não é? Pois é, e é isso que eu fiquei pensando. Eu falei assim, não é racional. Concordam comigo? Não é racional. O Antônio escreveu cultura. Pode ser, a gente vai falar disso, Antônio. Não é racional, mas vocês concordam? Não é racional. Porque a gente fala tanto que o ser humano é um ser racional, é ou não é? A gente fala, nossa, o ser humano é um bicho racional, etc. Não, peraí, cadê a racionalidade disso? A pessoa que vai e faz uma festa durante a pandemia. Onde está a racionalidade nisso? Tem certeza que o ser humano é um bicho racional? Faz sentido fazer uma festa durante a pandemia?
Faz sentido ir para a praia durante a pandemia? Ir para parque durante a pandemia? Será que faz sentido? A gente vai falar sobre isso. Mas eu fiquei me perguntando. Não, deve ser falta de informação. Uma coisa eu vou falar para vocês. E isso eu concluí. O ser humano não é tão racional assim. A gente fala, o ser humano é um bicho racional. O ser humano, na verdade, é um bicho emocional. E a gente vai falar disso bastante. Por que as pessoas não seguem as regras? Por que o cara faz as coisas que fazem? Olha, gente, por que será? Tem alguma coisa que influencia as pessoas a fazerem isso. Não é só cultura, não é só a pessoa achar que não vai acontecer com ela, não é só isso. Eu fiquei me perguntando isso. Na época que eu estava lá dentro daquele táxi, eu fiquei me perguntando, será que é só isso? Será que é porque o brasileiro é sem educação? Mas espera aí, a gente vê pessoas extremamente bem educadas fazendo isso. Ou não? A gente vê pessoas bem educadas fazendo isso. A gente vê pessoas informadas fazendo isso. Ou não? A gente vê pessoas fora do país. Então, será que é só uma questão cultural? Será que é só cultura? Ué, mas se é cultura, por que os outros países também fazem? Todo mundo tem a mesma cultura? Não é tão simples assim, né? As nossas decisões, elas são influenciadas por um monte de coisas. Tudo isso que vocês escreveram está certo? Está certo, mas não é tão simples assim a história. E eu fiquei me perguntando, e isso ficou me mexendo comigo. Eu falei, cara, eu preciso descobrir o que está por trás disso. O que faz as pessoas tomarem as decisões que tomam? Será que é só porque o brasileiro é sem educação? O brasileiro é um povo sem cultura, sem educação. Então, por isso que é essa bagunça que é no Brasil. Será que é só isso? Será que é tão simples assim responder essa pergunta? Pode ser, mas pode ser que não. Pode ter coisas por trás disso. Pode ter coisas influenciando as nossas decisões. E quais são essas coisas? Os fatores humanos. Tá aí, gente. Para quem ainda não conhecia, o que significa o termo fatores humanos? Os fatores humanos nada mais é do que todos os fatores que influenciam as nossas decisões. É um jeito fácil e simples de você entender o que são os fatores humanos, porque muitas vezes a gente escuta essa história de fatores humanos, e a gente fica se perguntando, cara, o que será isso, né? O que será essa história de fatores humanos? É de comer esse negócio? Esse bicho é de comer, é ou não é? A gente fala, cara, aí ó, tem um departamento de fatores humanos, a gente fica imaginando, cara, o que esses caras fazem, é ou não é? Só psicólogo doido lá dentro? Não, não é isso. O jeito simples de você responder isso. Os fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. As nossas decisões racionais e as irracionais. As nossas decisões das mais complexas às mais simples. Nós somos influenciados, nossas decisões são influenciadas por vários fatores. Então, fatores humanos, gente, é um grande guarda-chuva que tem embaixo todas as coisas que vocês escreveram aí, ó. Cultura, crença, tudo isso que vocês escreveram aí, ó, que o Antônio escreveu, né, que vocês todos escreveram, o Fábio escreveu, a Michelle escreveu, enfim, tudo isso que vocês escreveram aí está debaixo desse termo chamado... Ó, então, na verdade, os fatores humanos, gente, são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. Isso é um grande guarda-chuva, né? Das decisões mais simples às mais complexas, como eu comentei. Às vezes as decisões, por exemplo, a decisão de você ter colocado a roupa que você colocou hoje, de manhã, essa decisão, ela foi influenciada por alguma coisa. Olha só, que curioso. A roupa que você escolheu para estar vestido neste momento, ela foi influenciada por alguma coisa. Das decisões mais simples que você toma, as mais complexas, elas são todas influenciadas por alguma coisa. Isso são os fatores humanos. O que influenciou hoje você colocar essa roupa que você está usando? O que você acha, né? É tudo isso que influencia as nossas decisões, que influencia o cara a andar de jet ski durante a pandemia, que influencia a pessoa a dar uma festa durante a pandemia, que influencia a pessoa a ir para a praia, ir para um parque, ela não usar máscara. Isso tudo está sendo influenciado por alguma coisa. Eu vou trazer alguns dos fatores só, lógico que o tempo não vai permitir, mas eu vou pegar pelo menos 2 fatores aqui para a gente comentar rapidamente quais são esses fatores e como eles influenciam as nossas decisões, né? Dessas decisões que a gente está falando da pandemia, por exemplo. Todo mundo sabe aqui, todo mundo já viveu e todo mundo já leu essa frase aqui em algum lugar, ó, dá uma olhada.
Não faça promessas enquanto estiver feliz. Não dê respostas enquanto estiver bravo. Não tome decisões enquanto estiver triste. Vocês já viram isso? Já viram? Escreve aí para mim, sim ou não? Escreve aí no chat. Já ouviram isso em algum lugar ou não? Tenho certeza que todos vocês já escutaram essa frase em algum lugar, é ou não é? Não faça promessas enquanto estiver feliz, não dê respostas enquanto estiver bravo, não tome decisões enquanto estiver triste. Gente, todo mundo já ouviu, né? Pois bem, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que está por trás dessa frase? Escreve aí, o que está por trás dessa frase? O que essa frase quer dizer para nós, na verdade? Escreve aí, quero ver quem é que vai acertar. Essa resposta não é muito óbvia não, tá? Escreve para mim o que está por trás dessa frase aqui. Essa resposta não é muito óbvia. Pois é, gente, olha só. O que vocês comentaram, a Aline aí, ó, a Aline comentou exatamente. As emoções, elas influenciam as nossas decisões. Essa frase que a gente sempre escuta, a gente sempre vê, na verdade, o que ela mostra para a gente é as nossas emoções influenciam as nossas decisões. Nós somos influenciados pelas nossas emoções. Se lembra que eu falei? Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. O ser humano é um ser emocional. Pois bem, sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões. Você, nesse momento, quando você estiver tomando uma decisão, você está sendo influenciado por algum sentimento e emoção que provavelmente você nem está percebendo. Ela está por trás, no seu subconsciente, influenciando você a tomar essa decisão. E você nem está percebendo. Quem não se lembra aqui do caso do Costa Concórdia? Vocês lembram do caso do Costa Concórdia, do navio? Lembra desse caso? Pois é, gente. Olha, vamos só retornar aqui. O Costa Concórdia, o comandante, era um cara extremamente... Capitão Schettino. Quem não lembra desse nome, né? Pois é. O cara tem uma rota de cruzeiros que passa ali na costa da Itália. Uma rota, né? Rota de navegação, tal. Os cruzeiros cruzam ali, etc. e tal. Comandante Schettino, aquele dia, ele resolveu sair da rota oficial dos cruzeiros e passar entre uma ilhota e a costa, e a praia. A ilha e a praia. Ele resolveu passar com o navio no meio da ilha e da praia. Para o pessoal do navio, para os passageiros, poderem ficar dando tchau para o pessoal na praia. Essa foi a razão que ele resolveu mudar, tirar um navio deste tamanho, da rota oficial, passar entre uma ilha e a praia, só para os passageiros poderem ficar dando tchau para as pessoas que estão na praia. Pergunto para vocês, será que tem sentimentos e emoções nessa decisão influenciando ele a sair da rota? É uma decisão irracional dessa? Cara, descumprir uma regra, descumprir uma legislação de navegação, tirar um navio deste tamanho da rota para passar no meio de uma ilha e na praia para o pessoal dar tchau. Pergunto para vocês, será que tem sentimentos e emoções influenciando esse cara a tomar essa decisão? Escreve aí para mim. Qual será o sentimento e emoção por trás de um cara que faz um negócio desse? Qual será? Escreve aí para mim. Qual será o sentimento que esse capitão tem por trás, provavelmente sem ele perceber, que está influenciando ele a tomar uma decisão estapafúrdia dessa? Uma decisão absolutamente irracional. Qual será a emoção? Escreve aí para mim. Estou lendo aí o que vocês estão escrevendo. Queria ver. Qual será? O Elvio escreveu vaidade. Sem dúvida pode ser a vaidade. Pode ser vaidade, pode ser alegria. É ou não é? Pode ser orgulho. Orgulho de, pô, esse é o meu navio, eu sou capitão do navio maravilhoso desse. É ou não é? Autoconfiança, como a Valéria falou, olha como os sentimentos estão sempre presentes nas nossas decisões. Agora, por que eu estou contando tudo isso, gente? Por que eu estou contando tudo isso? Olha só. Porque isso aqui, muitas vezes, explica por que as pessoas fazem o que fazem durante a pandemia. Porque elas estão influenciadas também por sentimentos e emoções. Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, indo para a praia, ou uma pessoa andando de jet ski, ou uma pessoa não usando máscara, pode perceber, tem algum sentimento e emoção influenciando ela a tomar aquela decisão. Tem algum sentimento por trás que ela não está percebendo, ela não percebe, e a gente também não percebe. Então, o que a gente olha? A gente fala, sem educação, isso daí é responsável. A gente sempre titula desse jeito. Isso daí é porque, pô, não pensa. A gente sempre vai por esse caminho. Mas não é tão simples assim. Muito provavelmente, essa pessoa está influenciada por algum sentimento e emoção que ela não está percebendo e a gente também não percebe. Mas pode ter um sentimento de herói por trás. Não, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou bom. Eu ando na rua
e essa doença não me pega. Eu mostro, ó. Eu mostro. Eu vou contra tudo e contra todos. Sentimento de herói por trás. Ele precisa provar para as pessoas que ele é melhor, né? Para ganhar respeito. Ele acha que isso vai trazer respeito. E tudo isso, gente, é subconsciente. E isso que eu estou falando, ele é tão verdade que ele começa a explicar, por exemplo, por que que os idosos têm mais resistência a ficar em casa durante a pandemia. Já pararam para pensar nisso? Por que que os idosos têm mais resistência a ficar em casa? Lógico que nem todos, a maioria fica em casa, mas muitas vezes a gente vê casos de idosos que não admitem. Você fala assim, não, você tem que ficar em casa. Não, eu não vou ficar em casa. E ele quer sair, ele quer abrir, ele não admite. Por que que você acha? Será que tem sentimento e emoção influenciando esse idoso? Por exemplo, escreve aí, qual será o sentimento e emoção influenciando o idoso a não querer ficar em casa? Escreve, vamos ver. Vamos pensar. Se coloca na posição do idoso. Pensa com a cabeça do idoso. Qual será o sentimento e emoção que está influenciando esse idoso a não querer ficar em casa? Eu quero sair de qualquer custo, tal, não sei o quê. Qual será? Pode ser solidão, a Valéria falou, pode ser solidão, mas digamos que ele, Valéria, está lá com a família dele. Está lá com a família dele. E ele quer sair de casa, ele se rebela. Normalmente, os idosos, eles se rebelam, é ou não é? Pois é, vou comentar para vocês. Olha só. Normalmente, os idosos têm mais dificuldade de ficar em casa e se rebelam contra a quarentena para mostrar, na verdade, independência. Sabe por quê, gente? Quando o idoso ele vai ficando cada vez mais idoso, ele começa a perder a independência dele. Poxa, antes eu controlava a minha vida, agora só porque eu fiquei idoso o pessoal vai querer vir me dar ordem. Eu não tenho mais minha vida sobre o meu comando. E eu preciso provar que eu ainda sou independente, eu preciso provar que eu ainda sou útil. Então, eu quero sair e eu mando na minha vida. Ninguém vai falar para eu ficar em casa, ninguém manda em mim. Eu vivi a minha vida inteira eu regindo a minha vida. Agora vem alguém falar o que eu tenho que fazer? Não. Só porque eu sou idoso eu tenho que ficar trancado? Não. Olha só, sentimentos e emoções influenciando esse idoso a se rebelar, a querer sair de casa. Isso explica, ou seja, sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões, gente. Olha como isso é forte. Quando a gente vê uma pessoa dando uma festa, por exemplo, como a gente viu a influenciadora dando uma festa durante a pandemia, será que tinha sentimentos e emoções por trás disso? Pergunto para você, será que tinha sentimentos e emoções? Qual será? Escreve aí. Exatamente. A história, voltando só na história dos idosos, né? A Marina escreveu aqui, ó, eles acham que não precisam seguir as orientações dos mais novos. Independência, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou independente. E na festa, nessa situação da festa influenciadora, o que vocês acham que podia estar por trás disso? Pois é, alegria, euforia, né? Bem-estar, às vezes, sentimentos bons também nos levam a cometer decisões irracionais. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado, porque isso é muito forte. Agora, além de sentimentos e emoções, tem uma outra coisa que influencia as nossas decisões. Né? Eu estou pegando algumas delas aqui, as principais. Quem não se lembra disso aqui, ó? Quem não se lembra disso aqui, é ou não é? Difícil, inclusive, né? Ataque das Torres Gêmeas, 2001. 3 pessoas entraram no avião, tomaram posse do avião e se enfiaram no avião, tiraram a própria vida por conta de algo que eles acreditavam. É ou não é? Pois bem, gente, qual que é o nome disso aqui? Isso daqui é um exemplo clássico que a gente vê, na verdade, das nossas crenças influenciando as nossas decisões. As nossas crenças influenciam as nossas decisões. Eu vou repetir. As nossas crenças influenciam as nossas decisões. Eu acredito em algo tão forte, que eu começo a tomar decisões baseadas nas minhas crenças, em algo que eu acredito. Agora, como o próprio nome diz, gente, são crenças. Crenças é algo que eu acredito, mas eu não tenho comprovação daquilo, mas eu acredito. Eu acredito, por alguma coisa me fez acreditar naquilo. Ou alguma experiência passada que eu tive na vida, ou algum exemplo que eu tive. Enfim, alguma coisa me gerou uma crença e eu começo a tomar decisões baseadas nas minhas crenças. Olha só, as nossas decisões são baseadas em crenças, muitas vezes. E isso é tão forte que a pessoa chega a tirar a própria vida, como é o caso aqui do ataque das Torres Gêmeas, Homem-Bomba, enfim, essas pessoas que chegam a tirar a própria vida porque eles acreditam que tirando a própria vida eles vão ajudar o país, a religião, enfim.
Mas não importa, o que eu estou mostrando aqui é como as crenças influenciam as nossas decisões. E muitas das pessoas que a gente vê na praia, por exemplo, durante a pandemia, muitas pessoas que a gente vê sem usar máscara durante a pandemia, pode perceber, tem uma crença por trás. A crença de que o Covid-19 nada mais é do que uma gripezinha. Ué, é uma crença. Eu acredito naquilo. Eu acredito naquilo. Então, para que eu vou me cuidar se isso daqui nada mais é do que uma gripezinha? Não. Para que eu vou me cuidar pô, isso aqui não vai causar nada para mim? Não, isso aqui é tranquilo. E eu tenho aquela crença de que aquilo é tranquilo e que não vai causar nada. Eu começo a tomar decisões, eu começo a andar de jet ski, eu começo a não usar máscara, eu começo a fazer tudo, porque eu acredito tanto naquilo, que aquilo nada mais é do que uma besteira, do que uma gripezinha, que eu começo a tomar decisões baseadas nisso. Lógico que vocês sabem que eu estou falando, de quem que eu estou falando, mas isso não é só com ele, isso desdobra para todos nós, gente. Uma pessoa comum, quando a gente vê andando na rua, muitas vezes, sem usar máscara, se você for lá perguntar, ele fala assim, não, porque Deus me protege. Deus me protege. Isso nada mais é do que uma crença. Ele acredita naquilo, que Deus protege ele, e por conta disso ele não precisa usar máscara, porque Deus vai proteger ele. Então, gente, as nossas crenças influenciam as nossas decisões. E por isso, muitas vezes, a gente vê pessoas cometendo coisas irracionais durante a pandemia. O que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente olhando para tudo que está acontecendo durante a pandemia com o olhar dos fatores humanos. Trazendo 2 fatores humanos, aqui eu peguei 2 fatores humanos para mostrar para vocês que esses fatores humanos... Pessoal, ó, o microfone aberto, por gentileza. Então, gente, olha só, eu estou trazendo 2 fatores humanos para vocês perceberem como isso influencia as nossas decisões. Ó, o cachorro está concordando comigo aí, ó. Tem um cachorrinho latindo aí. Não sei se está concordando ou discordando, não, mas... Pois é. Então, gente, ó, olha, muitas vezes, com o olhar dos fatores humanos. Porque eu vou falar para vocês, a gente tende a olhar com um olhar simplista. Quando a gente vê uma pessoa fazendo isso, mas é um louco, é um maluco, é um irresponsável, é um cretino, é um negligente. É porque o brasileiro é assim mesmo. Porque o brasileiro é sem cultura. Porque o brasileiro é sem educação. A gente vai pela resposta mais simples. Essa é a resposta mais simples para dar. Mas não é só isso, tem coisas influenciando as pessoas se colocarem em risco. Vocês viram a questão do idoso aí que eu comentei com vocês? Por que eles se colocam, tem mais dificuldade de ficar em casa? Né? Sentimentos e emoções e nitidamente crença. Nitidamente crença. Esses 2 fatores humanos, né, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui, sentimentos, emoções e crenças, basicamente eles fazem a gente muitas vezes perder a visão do risco. A gente perde a visão do risco, a gente simplesmente começa a não ver mais o risco que está na nossa cara. Está evidente aquilo, todo mundo está falando aquilo, mas eu simplesmente começo a não ver mais. Por quê? Porque eu estou influenciado por um sentimento de emoção, porque eu estou influenciado por uma crença, porque eu estou influenciado por outras coisas. Enfim, os fatores humanos não são só essas 2 coisas, não, tá? Eu só peguei essas 2 por conta do tempo aqui, mas tem várias outras coisas que influenciam as nossas decisões. Mas essas coisas, essas 2, principalmente sentimentos, emoções e crença, fazem a gente perder a visão do risco. A gente começa a ficar míope. Aquilo que é evidente para todo mundo, a gente começa a não ver mais. A gente começa a ficar cego. A gente fala, não, imagina, não tem risco nenhum isso aí, não. Vai, bola para frente, bola para frente. E aí, quando a gente começa a perder a visão do risco, a gente começa a tomar decisões irracionais. A gente começa a tomar decisões irracionais. A fazer coisas que não fazem sentido. Que qualquer um olha de longe e fala assim, cara, por que o cara está fazendo isso? É ou não é? Que a decisão mais irracional do que os famosos se juntarem e fazerem uma festa durante a pandemia? Uma festa, com convidado, com garçom, etc. Tal. Cara, tem decisão mais irracional do que essa durante tudo que a gente está vendo? Ontem a gente bateu 11 mil mortos. Absolutamente irracional uma decisão dessa, é ou não é? E aí a gente explica como, assim. Aí você pergunta, mas por que você fez isso? Ele não sabe responder por que ele fez isso. Se você perguntar lá para a tal da influenciadora, por que você fez isso? Ela não sabe responder por que ela fez isso. Ela vai falar, porque eu acho que não ia acontecer nada. Essa é a resposta mais simples, porque ela não sabe. Ela estava influenciada por algum sentimento e emoção. Ela podia estar influenciada por alguma crença que ela nem percebeu. E a gente também não percebe.
E a gente taca pedra, tuxa, critica, etc. Tal, e fala assim, mas que irracional, mas que pessoa que não pensa. Olha o microfone, gente, olha o microfone. O microfone fechado, por gentileza. Então, olha só, muitas vezes esses fatores humanos fazem a gente perder a visão do risco e tomar decisões irracionais. Agora, você deve estar perguntando assim, Luciano, tudo bem, mas o que a gente pode fazer, então, para não tomar decisões irracionais? Porque muitas vezes eu sou influenciado por sentimentos e emoções e crenças, e você está falando que os sentimentos e emoções, às vezes, a gente nem percebe, não é? Pois é, gente, a gente já está caminhando para o fim da apresentação, né? Mas eu queria só comentar com vocês o seguinte, antes de você tomar uma decisão, dessa, de ir numa festa, durante a pandemia, de ir para a praia ou para o parque durante a pandemia, né? Antes de você ir querer andar de jet ski durante a pandemia, ou você não querer usar uma máscara, sair sem máscara na rua, se pergunta aí qual que é o risco e qual que é a recompensa. Coloca na balança isso. Qual que é o risco e qual que é a recompensa que uma pessoa tem quando ela faz isso? Coloca na balança, de maneira simples e racional. Se você trouxer isso para o racional, racionalizar isso, qual que é a recompensa que eu vou ter fazendo isso desse jeito? Qual que é o risco que eu vou ter fazendo isso desse jeito? Você vai começar a perceber que as coisas que você está acostumado a fazer, o que você está pensando em fazer, talvez não valha a pena. Se você racionalizar e trouxer para o consciente isso, você vai começar a perceber que talvez fazer uma festa durante a pandemia não faça sentido. Coloca na balança. Qual que é o risco de fazer uma festa durante a pandemia? Qual que é a recompensa de fazer uma festa durante a pandemia? O que eu ganho? O que eu perco ao fazer isso? E quer ver como isso aqui dá certo? Vamos só comparar. Olha só. Vamos pegar o caso de ir na praia durante a pandemia. Ir na praia. Tá? Então a pessoa resolveu ir para a praia. Final de semana, pessoal, bonito, dia bonito aqui, eu vou para a praia. Durante a pandemia. Cara, mas todo mundo está pedindo para ficar em casa. Não, eu vou para a praia, Legal, vamos colocar na balança. Ir para a praia durante a pandemia. Qual que é a recompensa que a pessoa tem quando ela resolve ir para a praia durante a pandemia? O que ela ganha de bom? Escreve aí para mim no chat. Escreve no chat aí. O que ela ganha de bom? Escreve. Só o lado bom, gente. O que ela pode ganhar indo para a praia? O que ela pode ganhar indo para a praia? Escreve aí que eu quero ver a sua resposta, para a gente pensar juntos. Boa! O Antônio falou descontração. Roberto falou prazer. O Elvio eu adorei. O Elvio falou um bronzeado. Ela pode ganhar um bronzeado. Não é? Manter a pele bonita. Pode ganhar um bronzeado. Pode ganhar vitamina D, o Sérgio. Legal. Vocês conseguem falar também que, assim, durante a pandemia, vamos pensar, e vamos ser honestos aqui, vamos jogar sério. Estamos falando de recompensas. O que a pessoa ganha quando ela vai para a praia durante a pandemia? Escreve aí. Então, o Márcio escreveu aqui, aliviar o estresse. Pô, sem dúvida, cara. Baixar a ansiedade, não é? Baixar a ansiedade. Aliviar o estresse. O que mais? Gente, que a pessoa pode ganhar? O que vocês acham? Diversão, sem dúvida, diversão. Distração, né? Bem-estar. Então, olha só o que a gente falou. Diversão, distração, bem-estar, baixar a ansiedade. Não é? Ver pessoas diferentes. Aí, grandes recompensas. Pô, estamos aqui sim. Mas vamos falar agora dos riscos, gente? Vamos falar dos riscos? Qual que é o primeiro risco que uma pessoa ganha? Agora a gente está falando de ruim. O que de ruim pode acontecer com essa pessoa que vai para a praia, por exemplo, durante a pandemia? Vamos começar colocando em ordem cronológica. Primeira coisa que pode acontecer. Qual que é o primeiro risco que ela pode ser? É o risco de ser abordado. Vocês concordam comigo? Abordado. Porque, tem uma recomendação, a polícia está em cima, a polícia está indo nas praias, está abordando as pessoas, não deixando as pessoas ficarem aglomeradas. Então, primeiro, é o risco de ser abordado. Segundo, vocês escreveram aí, o Antônio escreveu, contrair o vírus, ser contaminado. Sem dúvida, né? Ficar doente, contrair o vírus, ser contaminado. Nesse caso aqui, vamos imaginar que a pessoa não teve sintomas severos, conseguiu ficar em casa, controlado, mas se ele ficar contaminado, pelo menos 15 dias ele vai ter que ficar trancado dentro de casa, trancado, sem poder sair, sem poder descer no térreo, sem poder abrir a porta para o entregador. 15 dias. Né? Então, talvez, temos que colocar na balança. Será que vale a pena? E depois de ser contaminado, gente, qual que é a outra coisa que pode acontecer com ele? Qual que é a outra coisa?
Qual que é? Pois é, aí, ó, ficar doente sério e ter que ir para o hospital. Numa situação mais grave, talvez. E, gente, pelo amor de Deus, que nunca passe com ninguém de vocês, eu não sei se vocês já viram, mas alguém no respirador é uma situação desesperadora. O respirador, que a gente vê e tanto fala na televisão, é um negócio desesperador. Né? Você fica com um tubo desse tamanho enfiado na sua garganta, você não consegue falar, você não consegue respirar, você não comanda a sua respiração, a máquina que comanda a sua respiração. Lógico que você fica sedado, mas muitas vezes você se acorda da sedação e você vê, você fica numa agonia. Vocês não fazem ideia do que é ficar sem ar, a angústia que é. E aquele barulho daquelas bombas, daquelas máquinas o tempo todo, vocês já viram isso na televisão, às vezes passa aqueles alarmes tocando o tempo todo, uma pessoa na UTI. Você fica 15 dias ali dentro sem poder ver um parente, sem ver ninguém que você conheça em volta de você, sozinho, com só pessoas estranhas, e você com um tubo enfiado na traqueia, uma máquina tocando no teu alarme, no teu ouvido, 24 horas por dia, no meio da madrugada, aquilo tá... Você já imaginou isso? E por último, obviamente, que perder a vida. Perder a vida. Agora, tem uma coisa que é pior que perder a vida, para mim, nessa história toda. Escreve aí, o que pode ser pior que perder a vida ainda? Escreve aí, escreve. Escreve uma coisa que pode ser pior do que perder a vida. Para mim, tem uma coisa que é pior do que perder a vida. A gente falou aqui, ó, da pessoa ser abordada, dela ficar contaminada, dela ficar doente numa UTI, dela perder a vida, e aí tem uma coisa que pode ser pior. Exatamente, que é matar alguém. Exatamente, Roberto. Que é matar alguém. Cara, você pode se contaminar e levar isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para alguém que você ama. E você pode contaminar, talvez não aconteça nada com você, mas você pode contaminar sua esposa, seu pai, sua mãe, seu marido. E um desses entes queridos vir a morrer porque você contaminou eles, porque você foi para a praia, ou porque você não usou máscara. Faz sentido? Faz sentido? Coloca na balança. Como é que você vai viver pro resto da vida sabendo que você foi o causador da morte de uma pessoa que você ama? Porque você resolveu ir para a praia? Ou porque você resolveu não colocar máscara? Coloca na balança. Coloca na balança e se pergunta qual que é o risco, qual que é a recompensa. A gente acabou de colocar na balança de maneira racional e consciente aqui os riscos e recompensas de, por exemplo, ir para a praia durante a pandemia. Pergunto para vocês, faz sentido ir para a praia durante a pandemia? Escreve aí para mim, sim ou não? Escreve aí para mim, sim ou não? Escreve aí. Pois é, não. Depois que a gente colocou na balança, a gente falou, cara, o cara ganha diversão, distração, bem-estar, baixa ansiedade, vezes o cara ficar doente, poder ir numa UTI, ficar com um tubo enfiado, morrer ou matar alguém. Não faz o menor sentido. Agora, se não faz sentido, gente, aí eu vou abrir para perguntas para vocês. Por que, então, que as pessoas fazem isso? Por que, então, que a gente vê as pessoas nas praias? Por que a gente vê as pessoas no parque no final de semana? Por que vocês acham que a gente vê pessoas andando de jet ski? Por que vocês acham que a gente vê pessoas não usando máscara? Se foi tão fácil a gente chegar nessa conclusão, por que as pessoas ainda fazem, então? Escreve aí para mim. Escreve. Por que as pessoas ainda fazem, então? Escreve aí, quero ver. Exatamente, porque a gente não pensa racionalmente, nós somos influenciados pelos fatores humanos. Então, gente, a dica final que eu queria dar para vocês, antes da gente terminar, antes de você sair tomando uma decisão dessa, uma decisão que você se coloca em risco, coloca na balança qual que é o risco e qual que é a recompensa, e traz isso para o racional e consciente. E vocês vão perceber que, muitas vezes, o que você está pensando em fazer, depois de colocar na balança racional, de maneira racional e consciente, não vai valer a pena. A nossa vida, ela é feita de decisões. Uma decisão, às vezes, toma frações de segundos para ser tomada, mas ela pode impactar fortemente a sua vida e a vida da sua família para sempre. Cuidado na hora de tomar uma decisão. E, ó, para a gente fechar, tá? Não tomar uma decisão já é uma decisão.
Legal, gente? Obrigado pelo tempo de vocês. A gente vai abrir aqui para perguntas agora. Eu acho que a Valéria vai conduzir isso. Mas, enfim, a gente vai abrir para perguntas agora. Obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer aqui com vocês hoje. Na verdade, gostei muito. Cara, uma audiência incrível aqui, quase 140 pessoas a gente chegou. E eu queria abrir para perguntas e comentários. Escreve a sua pergunta aí no chat, que eu estou lendo tudo aqui, ó. Estou lendo tudo que o Rafael está falando, a Ludmila está falando, que a Juliana está falando. Escreve aí para mim. Mantenha o microfone no desligado aí. Valéria, não sei se você quer conduzir, fique à vontade aí. Ô, Luciano, você está ótimo. Acho que você, porque normalmente a gente faz as perguntas do chat, mas eu acho que como você tem essa afinidade, né, você pode responder direto às pessoas que tiverem interesse. Assim, eu fico pensando, pelos associados da UBQ que hoje perguntam para a gente, nessa retomada, é como sensibilizar os funcionários para isso. Como que a gente deve agir, né? Porque a gente vê nas empresas isso, eu acho que deve ser um desafio para as pessoas que estão nas organizações, com esse papel de conduzir, né? Como fazer isso para as empresas? Como que a gente pode, né, contribuir? Pois é, isso é a pergunta do milhão, né, Valéria? Essa é a pergunta do milhão. Como é que eu consigo trazer isso para o nosso funcionário, para o nosso colaborador, para que ele tenha consciência disso, né? E, ó, a minha dica para vocês, e eu não quero fechar essa resposta aqui de maneira simplista, né, porque essa é uma resposta que toma tempo, mas a minha sugestão para vocês é como é que a gente faz isso chegar na ponta, quando a gente consegue chegar no coração dos nossos funcionários, quando a gente toca no coração dos nossos funcionários. A gente percebeu o quê? A gente não acabou de falar agora, minutos atrás, que sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões? A gente não falou isso. Esse é um dos fatores humanos, inclusive, ou não é? Sentimentos e emoções, a gente acabou de falar. Sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões. Ok, então eu uso isso ao reverso. Olha só, Valéria, pensa comigo, eu uso isso ao reverso. Se sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões, se eu quero mudar a decisão de um funcionário meu, de um colaborador meu, eu gero nele um sentimento e uma emoção. Se eu conseguir gerar no meu colaborador, no meu funcionário, um sentimento e uma emoção, como a gente viu, a gente vai conseguir influenciar a decisão dele de não ir para a rua. Agora, a grande pergunta que fica é o seguinte, pois é, mas como é que eu gero um sentimento e emoção no colaborador? É ou não é? Aí é outra dificuldade, né? Porque, olha, as marcas já fazem isso muito bem. Pensa comigo, as marcas já fazem isso muito bem. As marcas já perceberam que todas as vezes que elas geram um sentimento e emoção em nós, consumidores, a gente tem uma decisão de compra mais fácil. Né? Então, isso a gente percebe na Nike, por exemplo, com as propagandas da Nike, que ela mostra um esportista, um cara atlético, um cara bem disposto, etc. Tal. Por quê? Porque ele influencia a decisão de compra, ele gera um sentimento e emoção de bem-estar, de vida ativa, etc. Tal. Eu vou lá, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso. Ele gera um sentimento e emoção no consumidor e o consumidor tende a fazer a compra. A mesma lógica do marketing, né, que na verdade não é do marketing, é da psicologia afetiva, a gente pode usar com os nossos colaboradores. Gera um sentimento e emoção no seu colaborador e você vai ver que você vai conseguir, pelo menos, colocar ele nos trilhos que você quer. Né? Acho que a pergunta, de maneira super simplista, essa é a dica que eu queria deixar para você. Gente, mais alguma pergunta aí? Eu queria ver. Obrigado aí ao Rui, que está fazendo vários comentários. Acho que a Maria Magalhães escreveu aqui, tudo bem, não seguir as regras para safety é um dos grandes problemas, mesmo em usinas nucleares temos violações. Ô Maria, eu já fiz um trabalho lá em Atucha 1 e Atucha 2. Conhece a Atucha 1 e a Atucha 2? A Atucha, lá na Argentina. Eu fui para a Argentina, fiquei um tempo lá com o pessoal da Atucha. E, ó, minha dica para vocês. Normalmente, usina nuclear são todos muito racionais, todos engenheiros muito pragmáticos, olhando números, regras, gráficos, indicadores, todo mundo muito racional. E o que eu levei para a Atucha foi exatamente isso que eu acabei de falar para a Valéria, que é chegar no funcionário através de sentimentos e emoções. Deixar um pouco os gráficos, as estatísticas, os números de lado e a trabalhar o coração das pessoas. Como a gente viu, as nossas decisões são influenciadas por sentimento e emoção. Você quer mudar a decisão do seu funcionário? Gera um sentimento e emoção nele que você vai conseguir isso. Tá bom? Gente, olha só, tem muita pergunta agora chegando. Eu vou depois responder para vocês aí pelo
pelo e-mail, tá? A Ludmila fez uma última aqui, só se me permitir. Em serviços essenciais, temos também que trabalhar com a emoção da importância de pensar no coletivo, sem dúvida, Ludmila. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Esse é um jeito, talvez, de você conseguir gerar emoção também, é falando do pessoal que está lá na ponta, sem dúvida. Ou seja, tem várias formas de você fazer isso, né? E, ó, gente, para a gente fechar, e eu passo a bola para a Valéria, a última coisa que eu queria, antes de passar para a Valéria, é o seguinte, ó. Você é livre para tomar decisões. Mas não esqueça não, tá? Você vai ser sempre prisioneiro da frequência. Gente, um grande abraço para vocês. Valéria, tá na sua mão. Obrigado. Bom, então essa é a frase de fechamento do Luciano. Muito obrigada pela participação. Os comentários, as perguntas que não foram respondidas, eu vou passar todas para o Luciano. Ele vai ter o e-mail de vocês e, posteriormente, ele vai fazer contato com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Amanhã nós temos uma live sobre gestão de mudanças na parte da tarde. Ainda temos vagas. Quem tiver interesse, entra lá no site do OBQ. Todos os nossos eventos na época de pandemia, todos gratuitos. Fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada, Luciano. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela atenção e o tempo de vocês. Um grande abraço, gente. Tchau. Valeu. Até a próxima. Uhul.